Oi, pessoal! Hoje nós vamos aqui no nosso podcast conversar um pouco sobre a importância dos materiais estruturados e visualmente organizados para o ensino de novas habilidades, especialmente quando falamos de pessoas com autismo. Um material estruturado é aquele que conserva algumas características e pode ser que você já tenha visto por aí alguns deles circulando em consultórios ou escolas. Quando a gente fala de um material com estrutura, a primeira coisa que precisamos lembrar é que estamos nos referindo aos apoios e suportes visuais, às limitações que as instruções poderão acarretar caso não sirva a criança com um antecedente visual, porque a maioria dos materiais eles não oferecem as instruções da forma que a pessoa com autismo precisa, ou seja, ele é muito mais baseado na narrativa de alguém em termos verbais, quer dizer, o instrutor tem que ficar falando o que precisa falar e menos na importância que a gente precisa dar no suporte como um instrutor visual. Então, quanto mais um adulto precisa ficar falando o que fazer, mais apoiado na dica deste adulto, a criança vai ficar. É por isso que nós organizamos todos os nossos equipamentos de ensino, ou a grande maioria deles, com esses recursos visuais. E esses limites fisicamente programados facilitarão para quem vai aprender a entrada dessas instruções sem necessariamente ficar esperando ou aguardando a dica verbal de alguém. As dicas são instruções, são antecedentes que provocarão um comportamento, elas podem ser verbais, no entanto, quanto mais verbais elas forem, mais dependência dessa dica uma criança poderá ter. E é bem por isso que a gente complementa os nossos materiais com as instruções visuais mediadas por tabelas, por flechas, por figuras, contrastes, destaques, marcadores e códigos que juntos formam um conjunto maior de instrução e que apoiarão essa criança no entendimento do que fazer, quanto fazer, o que se espera da tarefa e o que fazer em seguida, inclusive mostrando quando eu acabei. Muitas pessoas com autismo se perdem nessa confusão de estímulos. E em nossos treinos de discriminação, nós programamos inclusive a remoção dessas dicas, o remanejamento delas, o arranjo dos estímulos, em que grau, em que nível de estrutura esse material se apoiará. É possível organizarmos tanto brinquedos quanto criarmos novos equipamentos e atividades a partir do que a avaliação mostrou para nós. Essa avaliação é quem vai me dizer em que nível de discriminação a criança está, onde é que nós temos que ensinar, nós vamos mostrar qual é o treino de discriminação necessário, o que ela já domina, que tipo de ajuste curricular eu terei que fazer para apresentar esse material de uma forma mais organizada. Toda estrutura é bem-vinda, no entanto, menos estrutura para quem precisa de menos e mais estrutura para quem precisa de mais. E é nessa ideia que o modelo TEACH incorporou todas essas evidências na forma de apresentação dos materiais para que a vida dessa pessoa seja menos custosa em termos do entendimento do que o ambiente espera dela. Eu sou Maria Elisa Fonseca e eu estou aqui hoje para conversar com vocês sobre materiais estruturados. Espero que tenham gostado e continue conosco nos nossos futuros podcasts aqui na nossa plataforma do Grupo Maria Elisa Fonseca.